Esta é a nossa aula de História. O nosso tema hoje é a abolição da escravatura no Brasil. A abolição da escravatura no Brasil é comemorada no dia 13 de maio, porque aconteceu no dia 13 de maio de 1888. Daí, a palavra abolir significa anular, deixar de existir. Portanto, quando se fala sobre abolição, está dizendo que a partir daquela data não houve mais escravidão aqui no Brasil. E a palavra escravatura, ela significa que é um sistema criado pelos líderes do passado para seus próprios interesses, explorando o trabalho escravo, obviamente, de homens e mulheres sem pagar aquilo que é justo. E foi no dia 13 de maio de 1888 que Dona Isabel, a princesa imperial do Brasil, sancionou, ou seja, aprovou a Lei Áurea, ou a Lei de Ouro. Esta lei foi esta lei que libertou todos os escravos. Aqui está uma imagem da princesa Isabel. A escravidão durou 3 séculos, ou seja, durou cerca de 300 anos de muito sofrimento, escravidão e injustiça. Muitos dos escravos, acabaram fugindo para os quilombos. E aqui está a imagem de um dos quilombos que eles acabavam fugindo. O Brasil foi o último país livre da América a abolir a escravatura. Essa escravatura foi prática comum no Brasil desde o período colonial até o fim do Império. Aqui está uma imagem do sofrimento em que os negros escravos passavam. Aqui está o capitão do mato, que muitas vezes ia buscar, quando o negro fugia, ele ia buscar o negro onde quer que estavam, e aí os torturavam desta forma. Era assim que os negros passavam, e isso aqui, essa imagem, mostra a parte melhor dos negros. A maioria estava nas senzalas sofrendo. Ou no tronco, como essa imagem mostra, eles sendo chicoteados, e muitos eram chicoteados até a morte, principalmente se tentassem fugir. O período colonial corresponde à chegada dos primeiros portugueses ao Brasil, em 1500, até o fim do Império, com a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1882. Aqui está uma imagem das caravelas, no momento em que estão chegando até o Brasil, os portugueses chegando até a costa brasileira. A maior parte dos escravos vinham do continente africano, mas boa parte dos índios brasileiros também foram escravizados. Aqui está a imagem dos países africanos, do continente africano, vários foram os países, e aqui os índios que foram também escravizados antes dos negros foram escravizados aqui no Brasil. Os escravos eram usados principalmente na agricultura, na cana-de-açúcar, no café, mas não somente isso. Aqui está a imagem dos negros trabalhando na senzala. Antes da Lei Áurea, que pretendia acabar com a escravidão definitivamente, houve também outras leis que foram começando a retirar os poderes dos fazendeiros. E aí eu vou dar alguns exemplos dessas leis. A primeira foi a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. Essa lei proibia o tráfico de escravos para o Brasil. Ou seja, a partir daquele momento não se podia mais trazer escravos da África para o Brasil. O nome da lei é uma referência ao seu autor, o senador e então ministro da Justiça do Brasil, Eusébio de Queiroz Coutinho Matoso da Câmara. Aqui está uma imagem do navio negreiro. Aqui nós podemos ver que eles ficavam todos amontoados, seminus e às vezes nus. Muitos morriam aqui. Essa é a imagem deles sendo escravizados. À esquerda pode-se ver que eles ficavam a ferros, e muitas vezes sem comida.
Devido às péssimas condições em que se encontravam os escravos transportados, muitos deles morriam devido à sujeira, onde muitas vezes tinham que fazer suas próprias necessidades e até comer no mesmo lugar. Muitos tiravam suas vidas, se matavam ou eram mortos durante a travessia por conta do grande sofrimento em que passavam. Essa palavra, banzo, era como se chamava o sentimento de tristeza profunda pela distância de sua terra, além da falta dos seus entes queridos, os familiares de sua liberdade. Eles morriam de banzo, sofriam tanto a ausência dos seus e da liberdade que tinham, né? Eles sofriam tanto que acabavam morrendo. A próxima lei é a Lei do Ventre Livre, de 1871. A Lei do Ventre Livre pregava a liberdade para os filhos de escravos que nasceram a partir da data em que a lei foi vigorada. Essa lei também foi conhecida como a Lei Rio Branco e foi assinada pela princesa Isabel em 28 de setembro de 1871. E, por fim, a Lei dos Sexagenários. Essa lei antecede a Lei Áurea, de 1888. A Lei dos Sexagenários é de 1885. Foi promulgada em 28 de setembro de 1885, garantindo liberdade aos escravos com 60 anos de idade ou mais. É preciso entender que escravos com 60 anos de idade ou mais já estavam quase mortos.